Então, pessoal, continuando com as revisões, agora a gente vai para a parte da terceira parcial, né? Que é quando a gente fala sobre regulação da renina-angiotensina, antihipertensivos, esse tipo de medicamento aqui. Tá? Vamos falar principalmente dos inibidores do sistema renina-angiotensina. Quais são os três principais classes? Os inibidores da ACE ou IECA, enzima convertidora da angiotensina, bloqueadores dos receptores da angiotensina e os inibidores direto da renina, tá? Vou apresentar um esquema aqui rapidinho para nós olhar dos antihipertensivos no geral. Bom, quando a gente fala dos antihipertensivos, a gente tem que... Opa, só um minutinho. A gente tem que lembrar principalmente da classificação. Os antagonistas do sistema renina-angiotensina, então a gente tem inibidor do IECA, né? O enalapril, principalmente enalapril, captopril, os antagonistas ARA2, que é o losartan, candesartan, os diuréticos também, que fazem parte de antihipertensivos, que são os tiazídicos, hidroclorotiazida, diaza, furosemida e os alorradores de potássio, que entra a espironolactona. Depois nós temos os cálcio antagonistas, que temos dois tipos de divisões. Tem os dihidropirimidínicos e não dihidropirimidínicos. Aí tem amlodipina, nifedipimo e diltiazem e verapamil. Depois tem os beta-bloqueadores, né? Beta-bloqueantes, que é o atenolol, e os combinados, que é labetalol e carvedilol. E aí tem alguns que são de ação central, outros vasodilatadores, que aí nós temos o nitroprusiato, que entra dentro dos nitratos lá, que é do óxido nítrico, e alfa-metildopa. Bom, compreender então que a principal função dos antihipertensivos é diminuir a pressão arterial, e essa pressão arterial, para que seja diminuída, a gente tem que ter uma diminuição do gasto cardíaco e a resistência periférica. Indicações para hipertensão primária e secundária, crises hipertensivas e hipertensão em embaraçadas. Se nós tivermos um paciente com hipertensão e insuficiência cardíaca congestiva, a gente vai indicar um diurético, um beta-bloqueador, um IECA, um ARA2 ou um antagonista. Se a gente tiver paciente com hipertensão arterial mais diabetes mellitus, vamos diretamente para o IECA ou ARA2, ou seja, enalapril e losartan. Paciente com pós-infarto agudo do miocárdio, vamos diretamente também para o IECA e também se utiliza ARA e beta-bloqueadores. Se nós tiver paciente com migrânia, a gente vai para beta-bloqueador e cálcios antagonistas, ok? Aí as embaraçadas a gente usa labetalol, metildopa, alfa-metildopa, hidralazina e também cálcio antagonistas. Para urgências, a gente usa vasodilatadores, ou seja, os nitratos. Saber também, principalmente, os efeitos adversos, que seria, pode acontecer hipotensão, taquicardia, e aí no grupo dos inibidores nos IECAs, como enalapril, a gente tem a tosse como principal efeito adverso. O losartan, a gente tem hipercalcemia, hiponatremia e hipopotassemia. Depois, nos tiazidas, a gente tem que lembrar que os diuréticos lá, a gente tem reabsorção de potássio, reabsorção de sódio e então a gente vai ter hiponatremia, hipopotassemia e hipercalcemia. Os tiazidas também podem causar nefrolitíase no nosso paciente. Então, paciente com insuficiência renal, a gente não é indicado, ok? Furosemida, a mesma coisa, hipocalcemia e também a ototoxicidade. A espironolactona, a gente tem que recordar que ela faz parte dos ahorradores de potássio e também ela tem efeitos androgênicos, ou seja, sinais de feminilização no homem, além de
hiperpotassemia. Os dipinos, nifedipino, normodipino, tem taquicardia, edema. E os beta-bloqueadores, a gente tem aumento dos triglicéridos, LDL e diminuição do HDL, que é o colesterol bom, ok? A meiotidopa, xerostomia, lúpus, pode causar também sedação. E os nitratos, taquicardia, rubor, cefaleia, pela vasodilatação, é claro. Seguindo aqui, principalmente... Bom, agora vamos especificar um pouquinho mais sobre os IECAs. O que eu tenho que saber do IECA? A gente tem que saber que a gente tem uma diminuição, tá, da pressão arterial, porque ele bloqueia a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2. Bloqueia a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2. Principais fármacos que a gente vai usar, enalapril e captopril, ok? A vida média deles, o enalapril tem maior vida média, ok? Indicações: hipertensão arterial de moderada a grave, insuficiência cardíaca, diabetes, infarto agudo do miocárdio, né? Contraindicado em paciente hipersensível e durante o segundo e terceiro trimestre do embaraço. Então, se a minha paciente estiver grávida, embaraçada, eu não vou dar IECA, né? Não vou dar enalapril. O efeito adverso que eu tenho que saber sim ou sim, tosse seca. Ou seja, inibidor da enzima convertidora da angiotensina 1 em angiotensina 2 é enalapril, captopril. Efeito adverso, tosse seca. Para que eu vou usar? Para hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e demais enfermidades cardiovasculares. Ok? Continuando então. Zara 2, que é o grupo dos Zartan, sufixo Zartan, atuam bloqueando a união da angiotensina 2 aos receptores tipo 1. Então, seria basicamente que meio que um caminho inverso, né? Então, diminui a pressão arterial, a taxa de filtração glomerular, aumenta a renina, aumenta a angiotensina 1, mas essa angiotensina 1 não chega à angiotensina 2. Então, causa diminuição da pressão arterial. Depois a gente tem que saber o que aqui? Os principais fármacos. Sempre se fala muito do losartan, né? Também pode lembrar alguns outros que é importante para a prova, né? Candesartan, ibersartan. E os efeitos adversos, novamente aqui, tosse seca, dano renal no feto. Então, embaraço é contraindicado de maneira absoluta. Eu não posso dar no embaraço losartan. Tem que trocar. Indicações: hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e diabetes novamente. Bom, continuando. Sobre os cálcios antagonistas. Quando a gente fala em cálcio antagonista, a gente subdivide ele em dois grupos. Os cálcio antagonistas, o que faz antagonista? Antagonista bloqueia. Se é antagonista de cálcio, vai bloquear cálcio. E o que é importante saber? Que os canais de cálcio, eles são importantes para a contração muscular e vasoconstrição, né? Então, se eu tiver bloqueio desse cálcio, eu vou ter relaxação muscular e vasodilatação, que vai fazer o bloqueio, então vai fazer o contrário, né? Aí tem dihidropiridinas e não dihidropiridinas. As dihidropiridinas vai ser nifedipino, amlodipino. Qual que tem rombo coronário? É o nifedipino, ok? No dihidropiridínicas vai ser o verapamilo e o diltiazem. Outra coisa importante são os efeitos adversos, que eles são diferentes em cada grupo. Por exemplo, o nifedipino e alodipino vai me causar taquicardia, pode causar infarto agudo do miocárdio e edema no membro inferior. E como vai ter essa vasodilatação, eu posso ter uma hipotensão nesse paciente, tá? Depois, na não dihidropirimidina, a gente pode ter um bloqueio atrioventricular, debilidade, náusea, hipotensão novamente e algumas reações alérgicas. As indicações: nifedipino se utiliza em pré-eclâmpsia. Então, se a minha paciente estiver embaraçada, eu posso utilizar um cálcio antagonista. E o não dihidropirimidínico seria por hipertensão arterial, arritmia e angina de peito. Então, se meu paciente chegar com hipertensão arterial, chegar com uma angina de peito, que ele está querendo ter
uma angina inestável ou estável, ou um infarto agudo, né, com sinais disso, com hipertensão arterial, eu posso dar um cálcio antagonista, não dihidropirimidínico, principalmente o verapamil, ok? E aí as contraindicações, para quem que eu não posso dar, né, esses medicamentos? Principalmente para pacientes que estão em arritmia, ou seja, que tem um choque cardiogênico, ok? E que possa ser que tenha um infarto agudo do miocárdio com onda Q. Mas aí eu tenho que confirmar lá no meu eletro para ver se eu realmente posso dar esse medicamento. Aí vai depender do tempo que eu tenho para atender o paciente, né? Seguindo, então, IECA. IECA inibe a enzima convertidora do 1 para o 2, né? E também inibe a bradicinina. Também inibe a bradicinina. Lembrar do captopril, vai ter a reação adversa, que é a tosse seca, enalapril, enalaprilato, né? Tudo isso. Tem que saber também que o captopril, ele se reduz com alimentos. Então, a biodisponibilidade do captopril se reduz com alimentos. E o enalapril, não. Então, eu posso dar para o meu paciente com alimentos. As diferencinhas. Aplicações de hipertensão arterial, ok? Previnem e retrasam a progressão da enfermidade renal. Então, se meu paciente tiver nefropatia diabética, se meu paciente tiver enfermidade renal, ele for diabético e hipertensão arterial, o IECA é uma boa opção para tratamento, ok? Antagonistas receptores ARA2, já falamos. Losartan, valsartan, tebulsartan, sempre iniciar em dose mínima e com o medicamento mais fraco. Então, a gente sempre começa com losartan. Tem mais afinidade para receptores AT1 de maneira competitiva, né? Então, vai bloquear receptor AT2. Lá no IECA, a gente tem AT1, aqui é AT2. Pode causar também muita sede nesse paciente. Novamente os usos, né? Aqui eu posso já ter uma questão cardíaca, pacientes com insuficiência cardíaca, ictus, hipertensão portal, nefropatia diabética e as aplicações gerais. Ó. Esse aqui é renoprotetor também. Inibidores direto da renina. Quando a gente fala em renina, inibidor direto da renina, a gente tem só um medicamento que é o alisquireno. É muito bem usado. Só que ele é importante a gente estudar ele porque ele não pode dar no embaraço e ele não pode ser dado paciente de nefropatia diabética. Então, se tiver uma questão perguntando se eu posso dar todos os inibidores da angiotensina lá, todos esses grupos de medicamento para hipertensão arterial para a embaraçada, é falso. E para nefropatia diabética também, porque o alisquireno não pode ser indicado, ok? E ele pode levar o paciente a cálculo renal, ácido úrico e gota. A gente tem um quadro de comparação do IECA e ARA2. Um inibe a conversão, o outro bloqueia receptor, ok? Inibe conversão. O que tem C, IECA, conversão. Então, inibe conversão. E o ARA, ele bloqueia, é antagonista. Lembrou do nome, lembrou do mecanismo de ação. Sempre tem que tentar associar. Tratamento da cardiopatia isquêmica. Ah, tá. Aqui na cardiopatia isquêmica, a gente não pode esquecer que o que acontece? Nós temos maior ou demanda de oxigênio. Se nós tivermos agentes que diminuem a demanda de oxigênio, a gente vai usar beta-bloqueador, tá? Bloquear o cálcio. Nitratos orgânicos. E se a gente precisar de vasodilatação, a gente vai usar também os nitratos. Dentro dos nitratos, a gente tem que saber que eles geram óxido nítrico e eles são profármacos. O mecanismo de ação é o quê? O óxido nítrico ativa a guanililciclasa e promove a desfosforilação, redução do cálcio, que conduz à relaxação das células do músculo liso, ou seja, vasodilatação. Tudo que reduz cálcio é vasodilata, tá? Tudo que reduz cálcio, vasodilata, é menos contração. E aí nós temos paciente com diminuição da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca e retorno venoso, ok? Aumento do tempo da diástole e diminuição da agregação plaquetária. O que pode acontecer?
Esses medicamentos, como a gente tem diminuição do retorno venoso, pode causar um aumento da frequência cardíaca reflexa, ou seja, o nosso corpo, com menor retorno venoso, menos sangue chegando ao coração, pode fazer com que a frequência cardíaca esteja aumentada, ok? Como um mecanismo compensatório. E também pode acontecer broncodilatação, então tem que cuidar, pacientes com EPOC, principalmente. Aí a gente tem nitroglicerina, que é a mais importante, mais conhecida. A gente tem que saber que a administração do nitrato se dá por via oral, endovenosa, subcutânea, intramuscular, inalatória, tópica e sublingual. Então, o nitrato a gente precisa porque é de urgência, então ele vai ter maioria das vias de administração, ok? Ações: infarto, insuficiência cardíaca, angina. Outras coisas. A gente tem que cuidar que quando a gente utiliza o nitrato, juntamente com inibidores das prostaglandinas E5, ou seja, por exemplo, o sildenafil mais nitrato inorgânico, pode levar à morte do paciente pela hipotensão extrema que causa. E aí as reações adversas, a gente tem cefaleia, síncope, hiperêmia, astênia, né? Tudo isso. Pode prolongar o tempo de gestação, porque tem ação sobre o músculo uterino. Depois dos nitratos, aqui falando de cardiopatia isquêmica, então a gente tem que saber separar. Anteriormente, a gente estava falando de antihipertensivo. Quando eu falo de antihipertensivo, eu vou inibir renina, né, e angiotensina. E agora, quando eu estou falando de cardiopatia isquêmica, tratar cardiopatia isquêmica, eu falo em nitratos, que são lá do óxido nítrico. Eu falo em bloqueador de canal de cálcio. Por que bloqueador de canal de cálcio? Se eu bloqueio cálcio, eu vasodilato. Eu vou relaxar o músculo, ok? E aí, a gente tem, novamente, aqui os dihidropirimidínicos, os não dihidropirimidínicos. Nifedipino, amilodipino, verapamilo e dilatacem, ok? Rapidinho aqui, passando. Não esquecer. Lembrar que esses medicamentos, eles têm domotropismo negativo, que é quando a organização eletrolítica gera um controle da atividade elétrica com uma diminuição da frequência cardíaca. Então, se eu tenho bloqueador de canal de cálcio, se eu tenho vasodilatação, se vasodilata, vai diminuir a minha frequência cardíaca. Então, isso se chama crono e inotropismo negativo, ok? Não esqueci, bloqueador canal de cálcio, tudo negativo, porque diminui a frequência cardíaca. E a hipertensão, antiarrítmico, muitas coisas se trata. Algumas reações adversas importantes é a retenção vesical, o roubo coronário e a contração do esfíncter esofágico inferior. Vamos voltar aqui um pouquinho para falar sobre roubo coronário? Então, o que é o fenômeno do roubo coronário? Ocorre quando arteríolas do miocárdio sano, ou seja, o miocárdio que está bem, são dilatadas e leva à redistribuição do fluxo sanguíneo desde a isquêmia do miocárdio, empeorando a perfusão das áreas isquêmicas. Ou seja, onde eu tenho lugar bom, onde meu coração está bem, eu também causo vasodilatação. E aí eu posso causar um dano maior ainda, tá? Esse é o roubo coronário. Continuando então. Beta-bloqueadores. Chegamos nos beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles bloqueiam o receptor beta-adrenérgico, né? E aí, eles são eficazes para reduzir gravidade e frequência da angina, ok? Que é aquela dor que a gente tem no peito lá, o paciente tem no peito, e é a primeira linha para enfermidade coronária e angina. Síndrome coronariana aguda também. Aqui a gente tem um fenômeno um pouco diferente, que é um roubo inverso, que se chama fenômeno de Robin Hood, está no livro, e são fármacos antagonistas cardioseletivos e não cardioseletivos. Aí quando a gente fala em beta-bloqueador, a gente não pode esquecer de atenolol, metoprolol, propanolol e o timolol.
Agora, por que que um é cardioseletivo e por que que o outro não? Porque os cardioseletivos, eles vão atuar principalmente lá no meu coração. E os não cardioseletivos, eles podem atuar a nível sistêmico, então eu posso ter reações adversas um pouco maiores, ok? A gente também não pode esquecer que o propanolol, o acebutolol e o carvedilol têm atividade anestésica local ou estabilizadora da membrana com independência do bloqueio do beta-bloqueador, tá? E aí pode diminuir a dor do paciente. Saber que diminui a frequência cardíaca, diminui gasto cardíaco, aumenta a resistência periférica, são coisas básicas que tem que saber. Outra coisa, propanolol e atenolol pode reduzir o HDL, que é o bom, né, e aumentar os triglicerídeos. Efeitos adversos: bradiarritmia, Raynaud, broncoespasmo. Okay? Então, broncoespasmo, bradiarritmia. Vamos lá. Beta-bloqueador. Quais são os efeitos adversos? Começa com BB, né? Beta-bloqueador. Broncoespasmo e bradiarritmia. Pronto. Não tem mais. Tem mais. Agonistas não seletivos. Então, a gente falou dos cardioseletivos e os não seletivos. Os não seletivos, eles podem interatuar com outros receptores, né? E aí, pode ter algum efeito adverso diferente, mas seria basicamente isso. Aqui é só para escrever mais quais são os seletivos e outros não. A gente tem um esquema ótimo sobre antagonistas dos receptores beta com supostos mecanismos de vasodilatação, né? Então, a gente tem aqui, ó, carvedilol, carvedilol. Então, carvedilol sempre é importante a gente saber. Aqui tem o labetalol também, que é importante, antagonista receptor alfa-1. Mas principalmente o carvedilol, ó, porque ele antagoniza vários receptores, ó. E ele também... não é o mesmo. E então ele tem um aspecto maior, espectro maior, a gente poderia falar, né? Ele bloqueia o cálcio e também os receptores alfa-1. Seguindo então, aí tem a metidopa, prova de Kuhn positiva, pode ter sedação, sequidade da boca é importante, e signos parkinsonianos. Clozidina, reserpina, hidralazina. Para hipertensão, emergência hipertensiva, eu vou utilizar a hidralazina. Tá? E novamente a nitroproceto de sódio. Cardiotônicos. Cardiotônicos não vai cair, foi a doutora Fátima que deu, né? Conseguindo. Também não. Bastante conteúdo. Vamos lá, chegar aqui nessa parte da doutora. Farmacologia da homeostasia, da coagulação e fibrinólise. O que eu preciso saber, né? Eu tenho que saber isso aqui, ó. Que nós temos dentro dos fibrinolíticos e anticoagulantes, eu tenho inibidores da COX-1, que é AS e trifosal, que atuam como antiplaquetários. Eu tenho complexo GP2B23A, que aí nós temos clopidogrel, tá? Triclopidina, abixicimab, desintegrinas, e aí depois nós temos a AMP-ciclo e GMP-ciclo modulados, que é prostaciclina, dipridamol e iloprost, ou também silostazol. Basicamente, saber as classificações. Se eu tenho inibidor de COX, eu tenho antiplaquetário, que é AS. Se eu tenho complexo GP2B2A, eu inibo ADP. E aí eu tenho clopidogrel. Inibir ADP, clopidogrel. Se eu tenho antagonista do complexo, é a abixicimab. Inibidor da COX, a gente já sabe que o ácido salicílico indicado para enfermidade cardiovascular, né? Tem um efeito antitrombótico, isso tudo a gente já sabe, já estudou lá nos AIDS. Aí nós temos o clopidogrel, prasugrel e ticlopidina, que são inibidores do P2 e 12.
Mas você tem que saber isso aqui, ó. GP2B2A, tá? Seguindo. Angrelor, saber que todos eles são antagonistas dessa enzima. Depois tem o abciximab, que é antagonista desse do complexo GP2B3A, e ele é ácido monoclonal. É um anticorpo monoclonal. Ele é intravenoso, também é antiplaquetário. Aqui tem reação adversa, sangrado. Outra coisa importante é a gente entender que dentro de antiagregante plaquetário, a principal reação adversa que eu vou ter sempre é hemorragia. Sempre risco de hemorragia no meu paciente, tá? Outros antiplaquetários. Piridamol, cilostazol. Mas aí não é tão importante porque a gente quase nunca fala desses medicamentos. Farmacologia da coagulação. O que eu tenho que saber? Que as características principais ideais que eu preciso em um coagulante é administração por via oral, dose única. Então tem que ser uma ação rápida. A semivida dela tem que ser curta, então 50% do fármaco tem que ser rapidamente, já está ali na minha circulação sanguínea. Eu preciso ter um antídoto específico e seguro, caso for necessário, e não necessitar de monitoreio. Aí, dentro disso, fármacos da coagulação, a gente tem anticoagulante parenteral indireto, que é a heparina. E aí, dentro das heparinas, a gente tem não fracionada e de baixo peso molecular. A não fracionada inibe fator XA, tá? A outra também vai inibir o fator XA. Essa aqui é ainda intravenosa, infusão contínua ou subcutânea. Aí, importante saber que eu posso utilizar quando existe a possibilidade de tratamento antes de procedimentos invasivos. Ou seja, eu posso utilizar em ictus, IAM, síndrome coronariana aguda, embaraço e não necessita de controle. Então, quando a for falar heparina não fracionada, embaraçada, não precisa de controle, a dose é única, então eu vou ter uma boa resposta no meu paciente. Tá? É uma boa alternativa. Só que aí pode acontecer hemorragia ou osteoporose também, o prolongado de heparina. Depois, heparina de baixo peso molecular, também inibe fator XA, só que a administração é subcutânea, né? E aí ela se fixa proteínas plasmáticas dos tecidos e não se fixa as proteínas dos tecidos e não a plasmática. Tem que ter um cuidado em pacientes com insuficiência renal. As reações adversas são hemorragia e também osteoporose. Porém, é menor, as complicações são menores. Tem as complicações, porém são menores. Baixo peso molecular. Por que baixo peso molecular? Porque ela não vai afetar novamente barreira placentária, é, barreira hematoencefálica, tudo isso, tá? Antídoto, protamina, tem que saber. Qual que é o antídoto da heparina de baixo peso molecular? Protamina. Tem o Fundaparex também, que é um análogo da heparina, e não se administra em embaraçadas, ok? Não se une a plaquetas e também não precisa de monitoração. Antagonistas da heparina. Se é antagonista, bloqueia. Então, vou bloquear a heparina, né? E aí nós temos a protamina. Depois a gente tem também sobre quais que são as vantagens de usar uma heparina de baixo peso molecular e uma heparina não fracionada. O que, que vai mudar? Que a heparina de baixo peso molecular não necessita de monitoreio, tem maior biodisponibilidade, tem mais duração do efeito anticoagulante e tem menos riscos adversos. As irondinas inibem diretamente a trombina, não provoca trombocitopenia, tem boa disponibilidade e a reação adversa é hemorragia e anafilaxia. Bom, agora falando dos anticoagulantes, eu tenho que saber a varfarina, que é antagonista da vitamina K, dabigatran e rivaroxaban. Também o rivaroxaban é inibidor do fator XA.
Continuando. Então, varfarina, administração via oral, importante saber, que é a administração da varfarina via oral. Porque às vezes, porque é anticoagulante, a gente acha que vai ter que ser intravenoso. Passa barreira placentária, né? Excreção hepática e leite materno. Variabilidade da resposta depende da ingesta de vitamina K, não consumir alimentos ricos em vitamina K e depende também da capacidade de absorção do paciente. Aqui nas reações adversas da varfarina, a gente tem uma coisa bem importante que é efeito teratogênico, as hemorragias e a alopécia, que é diferente de todos os outros anticoagulantes. A alopécia não existe em nenhum outro. E saber que o antídoto da vitamina K é que é o antídoto à vitamina K, ok? Então, varfarina. Se meu paciente ingesta muita vitamina K, eu não vou ter efeito desse anticoagulante. Para trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, eu utilizo varfarina. Inibidores da trombina. Dabigatran. Reação diversa hemorragia, não existe antídoto. É um profármaco. Prevenção novamente de tromboembolismo pulmonar. E os inibidores do fator XA, rivaroxaban, inibidor seletivo competitivo. Não é tão importante. Fibrinólise. Quando a gente fala de fibrinólise, a gente não pode esquecer da plasmina e plasminógeno. A gente precisa de plasmina e plasminógeno. O que isso quer dizer? Que o plasminógeno vai ativar a plasmina que faz com que a fibrina seja degradada. Então, a plasmina degrada a fibrina. Aí nós temos alteplasa e streptocinase. Reações adversas, novamente, hemorragia. Tem que saber hemorragia. O que a gente tem que saber aqui é contraindicação absoluta e relativa. Por exemplo, todo paciente que estiver com hemorragia intracraniana, que passou por um acidente vascular cerebral, que suspeita uma dissecção aorta, que tem sangramento ativo, né? É sempre contraindicado absolutamente. E a relativa seria uma hipertensão mal controlada, né? Um sangramento interno recente, gravidez, úlcera péptica, aí são contraindicações relativas. Eu posso ver se eu poderia estar indicando para o paciente. Inibidores da fibrinólise, ou seja, se eu faço fibrinólise com ateplasa e streptocinasa, como que eu vou inibir isso? A partir do ácido tranexâmico, que ele inativa aquele plasminógeno. Plasmina degrada a fibrina, né? E aqui o ácido tranexâmico inativa o plasminógeno, frenando o sistema fisiológico da fibrinólise. Tá? Pode ser tópico, pode ser via oral ou intravenoso. Se indica em hemorragias intensas depois do tratamento com trombolíticos. Então, se tiver um caso clínico falando assim, bom, meu paciente utilizou heparina, o paciente utilizou alteplasa, por exemplo, e está com hemorragia intensa. Qual o antídoto ou qual o inibidor que eu vou utilizar? É o ácido tranexâmico, ok? Só que tem que cuidar porque ele induz a coagulação sanguínea. Aí depois aqui tem o tratamento da hipertensão também, que é um protocolo que o Dr. Nelly passou. Esse aqui é de boa. Nunca usar IECA ou ARA juntos.